E aí, como é que você tá? Preparado para a fase 2? Empolgado? Curioso para saber o que a gente vai estudar? Bora começar a aula que eu já vou te explicar. Olá, que saudade de você! Que saudade de te ver aqui assistindo mais um vídeo comigo. Fiquei umas 3 semanas aí meio desaparecido, mas eu tava aqui produzindo material para nossa fase 2. Então, oficialmente, bem-vindo à fase 2, pega um café, porque a gente vai começar a falar de assuntos um pouco mais complicados. Nosso primeiro vídeo vai ser sobre verbos, introdução aos verbos em holandês. Por que introdução? Porque nessas 3, 4 semanas que eu estava preparando o material, eu pensei assim, eu preciso falar sobre verbos em holandês. Já te adianto aqui, ó, a aula vai ser de gramática. Muita gente não gosta, mas, na minha opinião, para a gente aprender a coisa direito, nós precisamos passar por gramática e aí praticar, e depois lá na frente as coisas não são complicadas de entender quando o bicho pegar para valer, certo? Então, olha só, já te prepara porque as próximas 5 aulas, talvez 6, vão ser sobre verbos, mas a gente vai ficar aqui nos limites do A1. Como assim? Todos os verbos, todo o assunto que eu passar aqui, eu vou estar falando do tempo presente, ok? Nada de passado, nada de futuro, nada de conjugações estranhas, complexas. A gente vai começar a falar de verbos no presente. Você talvez vai sentir que eu vou repetir o assunto algumas vezes. Olha, eu separei, eu acho que em 5 ou 6 vídeos, tá? Pra gente falar tudo que você precisa saber, tudo que você precisa saber sobre verbos no A1. Então, usa essa repetição para você memorizar, tá? Porque verbos você precisa decorar. Por exemplo, como é que eu falo caminhar, lopen, falar, spreken, ouvir, luisteren. São palavras, tá? E você tem que decorar. Use esse tempo, essas repetições para você aprender essas palavras, esses verbos, ok? Vai lá, pega um caderno e comece a anotar. Aprendi um verbo hoje, um verbo mais um. Faz uma lista somente de verbos, porque é extremamente importante, ok? Para você aproveitar este vídeo aqui muito mais, recomendo, se você não assistiu, ou se você assistiu faz muito tempo, assistir estes 2 vídeos aqui, ó. Zijn e hebben. Eu acho que é o vídeo 12 e 13, hashtag 12 e 13. Dá uma olhada na playlist lá. E, para ficar um pouco mais fácil ainda, tem mais 2 vídeos que seria interessante você dar uma refrescada. Que são esses daqui, ó, onde que eu falei de pronomes pessoais e montando frases em holandês, tá? Com esses 4 vídeos aqui, você vai entender essa aula de hoje e as próximas muito mais. Então, fica aí a dica. O que é verbo? Verbo é caminhar, ouvir, falar. É tudo que dá ação a uma frase, certo? Em holandês, a palavra verbos é werkwoorden. Isso daqui é o plural, certo? Um verbo é werkwoord. Se a gente analisar esta palavra, é a junção de 2 palavras. Werk, que é trabalho, woord, que é palavra. Traduzindo ao pé da letra, é a palavra que faz o trabalho ali na frase. E olha só, é a palavra. Então, você precisa decorar estas palavras. Aqui eu tenho alguns exemplos de verbos para você se localizar aí no que eu estou falando. Então, vamos lá, vamos pegar alguns aqui, ó. Wonen, morar, slapen, dormir, eten, comer, drinken, kopen, betalen, lopen, spelen, lezen, schrijven. Essa é um pouquinho mais difícil. Já começamos a aprender verbos novos, certo? Pega a tua lista ali, ó, anota ali. Vão aparecer mais verbos neste vídeo e nos próximos. Fica aí de tarefa você ir anotando e aprendendo eles, certo? Ficou claro agora o que são os verbos, os werkwoorden? Tá, mas o que é de fato um werkwoord? Como é que eu acho ele? Como é que eu olho para uma palavra e eu entendo que ela é um verbo, um werkwoord? Porque quando você começa a estudar o holandês, qualquer palavra é uma palavra, certo? Como é que eu vou saber, o que é nesta frase aqui um verbo? Olha só, aqui eu tenho um texto, tá? Eu vou ler ele aqui, eu não vou jogar a tradução dele na tela, mas eu traduzo ele na sequência aí para você, ok? Então vamos lá. Ik zit hier en praat met je. Je kijkt mij en luistert. Ik gebruik simpele woorden en zeg alles rustig. Soms is het duidelijk, soms niet. Dat doen we samen. Samen gaan wij rustig verder. Alles gaat stap voor stap. Ok? Se eu te pedir assim, ó, ache para mim os verbos nesse mini texto aqui. Você consegue bater o olho e dizer assim,
Isto daqui é um verbo, isto daqui é um verbo, isto daqui é um verbo. Não, né? Principalmente se você está começando agora. Por quê? Porque aqui tem várias coisas aqui dentro. O verbo, primeiramente, ele está conjugado. Então, por exemplo, vamos pegar em português um verbo falar. Eu falo. Tá vendo? Ó, eu conjuguei o verbo, eu não estou usando falar, mas falo. Então, eu falo, você fala, nós falamos. Tá vendo? Esta é a conjugação. Quando você começa a estudar, principalmente no começo, tá? Quando você olha para um texto desse, a tendência é tentar traduzir palavrinha por palavrinha. E aí você olha aqui, por exemplo, prat. O que será prat? Isso daqui é o verbo praten, só que ele está conjugado. E aí, isso dificulta demais, porque você não consegue achar os verbos. Tem alguns que você já conhece, por exemplo, aqui, ó, is, que é o verbo sein, certo? Mas, por exemplo, ich sit hier. O que é sit? Sit é sentar, é eu estou aqui. Então, deixa eu traduzir isso rapidinho para você. Eu estou aqui e converso com você. Você me olha e me ouve. Eu uso palavras simples e tento falar tudo ruster, calmamente. Às vezes é tudo claro, é tudo entendível. Às vezes não. Mas esse entendimento a gente faz juntos. Juntos a gente vai calmamente adiante. Tudo passo a passo, tudo ao seu tempo, ok? É só um texto para você, fica aí de tarefa para você talvez traduzir e procurar os verbos aqui dentro. Olha só, a minha intenção com o vídeo de hoje é introdução aos verbos, tá? Eu vou fazer uma revisãozinha e eu vou te começar a apresentar ferramentas que vão fazer você entender tudo que você precisa saber sobre verbos em holandês, pelo menos no A1, ok? Vamos lá, o que a gente vai estudar? A gente vai dar uma olhada novamente em pronomes. O verbo, ele tem um lugar fixo na frase que ajuda muito a entender quando você ouve ou quando você fala, você vai falar corretamente, e também quando você lê, você entende melhor o que é o que. A gente vai ver sobre conjugação, sobre forma infinitiva, sobre plural, singular, radical do verbo, verbo regular, verbo irregular, é bastante coisa, tá? Então hoje a gente começa a ver isso e nas próximas aulas a gente se aprofunda um pouco mais. Primeira regra, primeira dica: todos os verbos terminam sempre em EN. Já ficou bem mais fácil, certo? Então olha só, tenho aqui ó, alguns verbos de exemplo: drinken, werken, fietsen, lopen, eten, lezen, zeggen. Aqui tem a tradução deles. Se você ainda não tem esses verbos, anote eles aí. Então, bater o olho na palavra, ela tem um N no final, provavelmente ela é um verbo. Por que provavelmente? Porque, infelizmente, existem alguns verbos irregulares no holandês. Irregulares quer dizer que eles não seguem uma regularidade, né? Mas posso te dizer que a maioria deles, e 99% dos verbos, eles terminam em EN. Então, fica muito mais fácil de entender quando uma palavra é verbo ou não é verbo, tá? Isso quando você começa a ler textos, faz mais sentido. Tá, Gilberto, então tô lendo um texto aqui, toda palavra que terminar em EN, ela é um verbo? Não, é claro que não. Existem muitas palavras, principalmente no plural, que elas vão também terminar em EN. O holandês gosta de EN, então boeken, kinderen, mensen e por aí vai. Várias palavras, elas vão terminar em N. Ah, como é que eu sei quando é um, quando é outro? Por isso que você precisa decorar os verbos, certo? Mas aqui, ó, isso aqui é uma dica de ouro. Todos os verbos, com exceção de alguns pouquíssimos que você decora eles, aprende eles e a tua vida vai ficar muito mais fácil. Então, não esquece, anote os verbos e vai estudando eles. Todos os dias, tente aprender 1, 2, 3 verbos novos que em pouquíssimo tempo você vai estar com os principais sempre ali, ó, na ponta da língua. Ok. Agora, eu preciso que você entenda um outro conceito. Radical do verbo. Se você não sabe o que é isso em português, não tem problema, porque a gente vai olhar para esta palavrinha aqui, ó. Stam. Stam é a raiz. A gente precisa entender a raiz do verbo, porque isso vai te ajudar a conjugar e entender as coisas muito mais fáceis. Ok, então vamos pegar aqui, ó, 3 verbos para a gente entender o que é o stam. O que é a raiz, o radical do verbo. Drinken, werken, fietsen. O que é? Drinken é beber, werken é trabalhar, fietsen é pedalar. Vamos começar com o drinken. Olha só, o drinken, assim como a grande maioria dos verbos, ele termina em EN. Se a gente remove o EN do verbo, a gente tem drink. Isso daqui é o que a gente chama de stam. Então a raiz do verbo drinken, o radical do verbo drinken é drink. O stam é o drink. Isso também é chamado em holandês de ik form, que é a forma do ik. Por que isso? Quando você faz uma frase em holandês utilizando ik,
você usa esta forma aqui, ó, esta conjugação. Então, por exemplo, ik drink een glas water. Eu bebo um copo de água. Tá vendo? Ó, o drink, que é o stam, ele é a forma do ik. Entendeu? Pegou? Então, como fica, por exemplo, para o werken e para o fietsen? Qual que é o radical? Qual que é o stam desses dois verbos? Werk, fiets. Fácil, certo? Então, o ik form desses três verbos é ik drink, ik werk, ik fiets. Até aqui, sossegado, tranquilo. Agora vamos falar de pronome. Tem um vídeo somente falando sobre pronomes. Eu acho que é o vídeo 10. Dá uma olhada lá na playlist se quiser assistir ele novamente. Mas, só reforçando, olha só. Ik, jij, hij, zij, het, wij, jullie, zij. Então, singular, plural, certo? Eu acho que aqui isso daqui já não é mais mistério para você, certo? Por exemplo, ik ben Emma, jij woont hier, hij werkt in Utrecht e por aí vai. Aqui tem um exemplo para cada um dos pronomes. Ó, nesse texto aqui, por exemplo, se você já sabe os pronomes, fica um pouquinho mais fácil de começar a entender as coisas sem ter que decorar e traduzir palavra por palavra. Por exemplo, você vê os pronomes aqui dentro. Ik zit hier en praat met je. Jij kijkt mee en luistert. Ik gebruik simpele woorden. Então, olha só. Aqui já tem uma dica, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem o ik form desse verbo. Aqui tem o ik form desse verbo. Certo? Porque eu estou utilizando aqui, ó, ik gebruik simple woorden. Se você tem dúvidas nos pronomes, é extremamente importante você saber eles muito bem quando a gente começa a falar sobre verbos, ok? Decore isso daqui. Você não pode ter dúvidas quando, por exemplo, como se fala nós, como se fala vocês, como se fala ela, eles. Por que que ela e eles, elas é igual, né? Isso tudo eu já expliquei lá na aula dos pronomes. Se tá em dúvida, volta lá. Certo. E conjugação. Como que funciona a conjugação dos verbos em holandês? Na verdade, é extremamente fácil. Por quê? Porque segue uma regrinha e essa regra ela é bem simples. Vamos lá. Como é que funciona? Vamos pegar de novo os nossos três verbos aqui de exemplo. Ik é o ik form, então vai ser somente o stam, a raiz do verbo. Jij, hij e zij, e também o u, eles vão ser o ik form, o stam, mais um t. E os pronomes no plural, a gente utiliza o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo completinho como está aqui. Então, por exemplo, drinken. Isso daqui é o infinitivo do verbo drinken. Viu como é fácil de conjugar os verbos? Vamos pegar esses três verbos e dar uma olhada neles aqui, ó. Vamos lá. Faz você aí. Fala em voz alta. Como é que eu conjugo o verbo drink? Começa no ik e vai até o final. Vai lá. Ik, drink. Jij, drink. Tá vendo? Ó, tem um T no final. O jij, hij e zij vai pegar o stam, adicionar um T e vai virar o verbo. Então vamos lá. Ik drink, jij, hij, zij drinkt. E daí esses três aqui no plural vai ser no infinitivo. Então, wij drinken, jullie drinken, zij drinken. Muito fácil, certo? Então vai lá, sua vez. Conjuga aí pra mim o verbo werken e o fietsen. Ik, jij. Posso jogar todos na tela? Werk, olha só, ik werk. Jij, hij, zij werkt. Wij, jullie, zij werken. E o fietsen, como é que fica? Ik fiets. Jij, hij, zij fietst. E aí no plural, fietsen. Facinho, né? Viu como é fácil quando você entende como as coisas funcionam? Você pega qualquer verbo e você conjuga eles. Talvez fica mais fácil de visualizar e pense na conjugação dos verbos deste jeito aqui, ó. Você tem o ik form, você tem a conjugação dele com o T e depois no infinitivo. Tá vendo como quando você entende o negócio antes desse vídeo, talvez quando você estava estudando aí e ninguém nunca te explicou, parece que você tem que decorar, para três verbos tem que decorar 35 palavras diferentes e é sempre, jij é isso, rei é aquilo. Na verdade, quando você entende, você só precisa aprender isso aqui, ó, o infinitivo do verbo. Se você lembra que drinken é beber, o resto você faz tudo. Você sabe que drink é o ik form, você adiciona um T para essas pessoas aqui do singular e você manda ele no infinitivo quando tá no plural. Facinho, né? Tá, e como é que eu faço quando tem perguntas? A gente também já falou bastante sobre isso aqui num vídeo somente sobre perguntas. Você deve lembrar que eu falei o seguinte: olha, se você vai fazer uma pergunta, você retira o T do final do verbo. Jij bent Fred, ben jij Fred. Tá vendo? Eu tirei o T aqui, ó, quando é no je. Somente para o je, o T ele ele sai somente no je. O u, por exemplo, ele permanece. U bent meneer Hans. Bent
meneer Hans. Aqui eu tenho também pro verbo hebben. Ik heb vakantie, heb ik vakantie. Jij hebt geluk. Heb je geluk. Vamos fazer aqui para os nossos 3 verbos cobaias aqui. Vai lá, como é que eu faço as perguntas? Faz lá você rapidinho e aí eu já mostro. Posso jogar aí? Então como é que eu pergunto assim? Você bebe água? Você trabalha amanhã? Você pedala para casa? Acertou todas? Olha só, o verbo ele vem para frente do pronome, né? Ele vem para a primeira posição na frase. O T, ga, weg, o T some. E aí a gente tem drink je water, werk je morgen, fiets je naar huis. Mas, lembrando, é apenas para o je, para a segunda pessoa do singular. Segunda pessoa informal, né? Então, por exemplo, o u, ó, ele permanece o T e todos os outros ele só inverte o verbo com o pronome, certo? Ó, drinken we water, drinken jullie water, drinkt zij water, drinkt hij water, drinkt u water, drink ik water. E aí aqui o T some. Então quando você joga ele na tabela de conjugação, na verdade ele permanece no ik form. Ele é o stam, certo? Porque quando ele vem para frente, o verbo perde o T. Ok, entendemos o que é stam, o que é infinitivo. Você relembrou os pronomes. A gente viu que quando faz perguntas sai o T, o verbo vem para frente do pronome. Mas tem uma regrinha que eu também fiz um vídeo só para isso. Isso daqui é extremamente fundamental. Você precisa lembrar. Presta atenção aqui em mim. O verbo no holandês está sempre na segunda posição da frase. Ik ben Gilberto. Ik, pronome, ben, verbo, Gilberto é o resto, certo? Presta atenção nisso, relembra porque a gente vai estudar um pouco mais de verbos avançados e essa mágica toda aqui de 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela vai te ajudar muito, tá? Olha só estes exemplos que eu também já trouxe aqui. De novo, eu sei que eu tô repetindo o assunto, mas é bom para você relembrar. Pega essas frases aqui, ó. Alguma coisa, verbo, resto. Alguma coisa, pronome, pessoa, quem, quando, onde, verbo, resto. É sempre 1, 2, 3. Tudo que está na segunda posição é verbo. Quando você olha um texto, quando você escuta alguém falando, isso é uma dica enorme para você entender o que aquela pessoa está falando. Então vai lá, você aqui, ó. Pega o verbo werken e traduz todas essas frases aqui, ó. Por exemplo, a primeira, eu trabalho em casa. Como é que é? Lembra? Verbo na segunda posição, você já sabe conjugar, então é ik, werk, thuis. Ó, primeiro, ik, segundo, o verbo, e em terceiro, vem todo o resto. Vai lá, faz todos os outros agora. Posso jogar na tela? Acertou todas? Eu sei que eu fico repetindo, parece um papagaio, mas você precisa lembrar disso porque as próximas aulas, elas vão engrossar mais o caldo e isso é extremamente importante, facilita muito, muito você aprender com muito mais facilidade se você lembrar disso daqui. Ok, então, para a nossa sorte, a conjugação dos verbos em holandês ela é extremamente simples, certo? Você basicamente, você não decora nada, você entende, vai lá, acha o stam é o ik form, aí bota um T nas outras pessoas singular e pro plural usa o verbo do jeito que ele tá, certo? Facinho, né? Coisa mais linda, então não precisamos mais estudar. Mas aí você me pergunta, como você é um bom aluno e lembra, tá aí acordado, tá ligado, você diz assim, Gilberto, você fez 2 vídeos falando somente sobre o verbo zijn e hebben e não tem nada desse negócio lá. Lá é ik ben, não é ik zijn, ou seja lá qual é o radical desse negócio aqui, ou aqui, por exemplo, ik heb, aqui até fez sentido, né? Ó, o T aqui, ó. Mas depois você tem aqui, ó, heeft. Cadê a lógica do negócio aqui? É porque em holandês existem verbos regulares e irregulares, ok? Isto daqui, ó, isto vale para verbos regulares em holandês. Zijn e hebben são verbos irregulares. E isso me leva à próxima explicação. Verbos regulares e irregulares em holandês. O que isso quer dizer? Vamos lá, 2 palavras para você aprender, tá? Regelmatig. Regelmatig e onregelmatig. Isso daqui significa regular e irregular. Essas 2 palavras se traduzem como regular e irregular. Verbos regelmatig, eles seguem esse padrão de tradução que a gente viu até agora. Stam mais T, na pergunta some o T e para o plural fica no infinitivo. E verbos onregelmatig, eles não têm muita regra, tá? Existem alguns padrões, mas infelizmente esses irregulares você tem que decorar a conjugação deles e não tem jeito. Mas olha, boa notícia é que muito poucos verbos são irregulares. A grande maioria ela é regular, então você aprende essa regrinha aqui, ó, e você segue feliz. E mesmo sendo irregular, o verbo quando ele está aqui no plural, nas pessoas do plural,
ele permanece no infinitivo. Então, wij, jullie, zij, zijn e hebben. Ok? Você basicamente tem que decorar essa primeira parte aqui, que é as pessoas do singular. Certo. Então, voltando ao nosso texto. Wat is een werkwoord? Wat is een werkwoord? Olha só, o nosso texto de novo aqui, ó. Eu marquei para você os verbos que estão nesse texto. Se você entendeu alguma coisa do que eu falei até aqui, já deve estar um pouco mais fácil de entender a estrutura disso daqui. Olha só. Ik zit hier en praat met je. Aí você me diz assim, Gilberto, mas você falou que é na segunda posição da frase. É porque a primeira frase aqui, por exemplo, ela é uma frase longa com um en ali no meio. Então, por exemplo, eu sento aqui e eu converso com você. É duas frases, entende? Mas as regras, elas estão aqui. O verbo está na segunda posição, na segunda posição, na segunda posição, segunda posição, segunda posição, segunda posição. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui eles estão conjugados. Olha só, praat, tá vendo? Ó, te, luister, te, kijkt, te, ziet, te, ik, ó, forma ik. E aqui eu tenho os verbos, né? Como ele está conjugado, e aqui ele no infinitivo, e a tradução, mais verbos para você colocar aí na sua lista. Se ainda tá difícil, não se apavora, não chora, que a gente vai junto, pega na minha mão aqui, vamos junto, que isso aqui vai ficar, ó, step for step. A gente vai passo a passo e as coisas vão ficando mais fáceis. Mantendo o nosso padrãozinho, palavras novas também para você aprender. Daqui a pouquinho já tem a tradução delas aí. Ok, então agora você já sabe conjugar verbos no presente em holandês, certo? A gente tem aqui o drinken, werken, fietsen, facinho, facinho. E se eu jogar esses verbos aqui, ó, lopen, eten, lezen, zeggen. Como é que é, por exemplo, o stam? Qual que é a ik form desses verbos aqui? Você consegue? Tenta lá. Vai lá, pausa o vídeo, faz você aí sem pesquisar. Como é que fica o ik form? Qual é o stam? Acertou? Provavelmente, se você começou a estudar holandês agora, você deve ter errado todos eles, infelizmente. Aí você vai dizer assim, Gilberto, você me disse que 99% dos verbos são regulares e blá 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 blá, e aqui de 7 verbos, menos da metade é regular. Calma, relaxa, nós estamos apenas começando a nossa fase 2, você tá nesse estresse aí, relaxa que aqui eu mastigo as coisas e trago aqui tudo bonitinho, certinho pra você. Fica tranquilo, isso daqui apesar de parecer que tá estranho, que é difícil, por que tem 2 O aqui? Da onde que saiu esse segundo E? Cadê o Z aqui? Por que 2 E e o outro G? Entendeu? Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Fica tranquilo, tudo isso aqui faz sentido e a gente vai ver isso no próximo vídeo. E a gente tem aqueles verbos que eles não terminam em EN. Aí você vai dizer assim, tá, mas eu tenho doen e zin aqui que terminam com EN, por que eu não uso a regra lá? Não terminam em EN. Você já assistiu vídeos de vogais longas, vogais compostas, separação de sílabas e sei lá mais o que. Ó, isso tudo aqui, ó, é uma sílaba. O I com E, ele é uma vogal composta, é uma vogal longa, certo? Eu não posso separar aqui. Z-N, não é assim. Isso daqui é zin, zin. E a mesma coisa aqui, ó, é doen. Não é doen, é doen. Isto daqui em holandês é um som, por isso que você não separa. E aí, automaticamente, você tem uma sílaba só aqui. Enfim, isso não é para aula de hoje, é só para você saber que as coisas... Se você quer saber o sentido, aqui está o sentido, ok? Relaxa, no próximo vídeo a gente vai entender isso daqui tudo com muito mais informação, detalhe, exemplo e por aí vai. Certo, e o que vem por aí, né? Porque hoje a gente fez só uma introdução aos verbos e eu revisei alguns pontinhos aqui. No próximo vídeo a gente vai ver mais a fundo sobre regras de conjugação. A gente vai pegar esses verbos que eles parecem estranhos, não fazem muito sentido e a gente vai entender o porquê. Com esse vídeo você vai entender tudo que você precisa sobre verbos regulares em holandês. Depois a gente vai ter um vídeo somente para falar sobre verbos irregulares. Eu vou fazer um vídeo trazendo todos, presta atenção, todos os principais verbos do A1. Tudo que você precisa sentar, estudar, decorar, aprender e não se preocupar mais. Depois a gente vai ver frases com mais de um verbo, tá? Por exemplo aqui, ó, ik ga morgen werken. Olha só, tem ga, que é ir, e werken, que é trabalhar. 2 verbos na mesma frase. Como é que funciona isso daqui? E aí a gente vai ter um vídeo sobre verbos modais, verbos auxiliares em holandês. Tudo isso daqui, verbo, gramática, tá cheio de exemplos aqui dentro. E vai ter mais vídeo depois desses para treinar um pouco mais, tá? Eu quero passar por isso, então se prepara, relaxa, porque os próximos vídeos vai ser uma carga um pouquinho pesada, mas a gente passa por isso aqui, ó. Nós vamos estar bem para todo sempre que a gente estiver estudando holandês. Deixa eu só botar uns limites aqui para você não criar muita expectativa. Olha só alguns exemplos aqui, ó.
Vamos lá. Frase ik werk vandaag. Eu trabalho hoje. Ik ga morgen werken. Eu vou trabalhar amanhã. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui o verbo gaan e eu tenho o verbo werken. 2 verbos na mesma frase. Estes 2 materiais aqui, ó. Este, ele é o verbo no presente, é o que a gente está estudando, sei lá, desde o começo aí. E esse cara aqui, com 2 verbos na mesma frase, a gente vai estudar nesse nosso curso aqui do A1, certo? Na fase 2, que tá nesses vídeos que eu falei ali. Mas esse bloco aqui, ó, verbos no passado com um verbo auxiliar, ou então existem em holandês alguns verbos compostos, como por exemplo, afwerken é um verbo e quando a gente usa ele se separa em 2, é uma bagunça isso daí. Isso é para mais tarde, tá? A gente não vai ver isso nesse curso aqui, ok? Aqui está para você o vocabulário novo da aula de hoje. Estas palavras elas estavam naquele texto. Estes foram os verbos que eu utilizei, ok? Anota eles aí, se você não anotou. Sua obrigação, decorar isso daqui, ó. Você tem que saber isso aqui de cor e salteado de trás para frente, de olhos fechados, seja lá, tanto faz. Decore os verbos. É muito mais importante lembrar verbo do que palavras, sei lá, como simple. Tem que lembrar esses verbos aqui todos ao pé da letra. E a gente continua na nossa jornada aqui rumo às 1.500 palavras. Já estamos aí com uma boa quantidade. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que essa aula de hoje ela tenha te ensinado alguma coisa, tá? Se você sente que você não aprendeu tudo que você gostaria, fica tranquilo. Eu quis separar isso em 5, 6 vídeos, porque se eu trazer tudo numa tacada só, você vai chorar, se desesperar e nunca vai aprender nada. Isso é o que acontece nos cursos. Não é explicado, não é mostrado o porquê das coisas e você fica decorando palavras soltas e não sabe o que, porquê, onde errou, porquê errou, nada faz sentido. Por isso que eu tirei essas 2, 3 semanas produzindo esses materiais todos ao mesmo tempo, porque eu queria trazer isso de um jeito que faça sentido, tá? Se eu explicar a coisa avançada no começo e depois tem buraco pelo meio, vira uma bagunça. Então, próximo vídeo as coisas já vão ficar um pouco mais claras, no próximo mais claras e no próximo, e aí a gente passa de mãos dadas aqui, ó, juntinhos, a gente supera isso daqui sem muitas sequelas, ok? Te vejo na próxima aula. Tot de volgende les. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.